Cesta básica fica mais cara em 18 capitais. O conjunto de itens subiu em todas as cidades pesquisadas em abril. Foi o segundo mês seguido de alta em todos os locais. No acumulado em 12 meses, a alta acumulada já chega a 30,17% em Campo Grande. No Recife, a cesta básica subiu 25,19% desde maio de 2018. Em João Pessoa, 22,78%. A menor taxa acumulada foi registrada em Florianópolis, de 13,2%. Esta é a cesta básica. Produção barata, mas cada vez mais cara. Notícias regionais. Perdendo a base. Alunos e servidores do Instituto Federal de Santa Catarina se reuniram nesta semana no campus de Lages para discutir os impactos dos cortes. A semana passada, o Ministério da Educação divulgou o bloqueio de aproximadamente 30% no orçamento de universidades e institutos federais. Só no IFSC, esse bloqueio chega a 23,5 milhões de reais, fazendo com que a instituição, a partir do segundo semestre, paralise algumas atividades de ensino, pesquisa e extensão. A casa tá desmoronando pra quem tava achando que não era pra começar do telhado. Corte. O corte de verba de cerca de 30% anunciado pelo Ministério da Educação pode interromper as atividades na Universidade Federal de Santa Catarina a partir de agosto. A previsão é que a instituição deixe de receber 60 milhões por ano. Com isso, conforme a Secretaria de Planejamento da UFSC, todos os fornecedores serão afetados diretamente e, por consequência, os 47 mil alunos das 5 cidades do estado. Professor de educação básica vai vir da onde, ministro? Pesquisa vai vir da onde, ministro? Educação, progresso e desenvolvimento vão vir da onde, seu ministro? De que é que não é? A grama não tão verde. Pairam duas ameaças atualmente sobre as receitas da UDESC. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2019, enviado pelo governo à Assembleia Legislativa, prevê uma redução de 10% no repasse para a UDESC. Pra quem tá pensando em sair da UFSC pra ir pra UDESC achando que não tem corte lá, só lembra de quem são os partidos no executivo. Notícias nacionais. Arregou! O presidente Jair Bolsonaro cancelou sua ida a Nova York para participar de um jantar de gala promovido pela Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos em sua homenagem no dia 14 de maio. Devido à hostilização, o soldado que não foi pra guerra se mostra um covarde. Quebrando o barraco. O Ministério da Educação congelou mais recursos da educação básica do que das universidades federais. Apesar do discurso do governo federal de dar prioridade à base do ensino público, ao menos 2,4 bilhões que estavam previstos para investimentos em programas de educação infantil ao ensino médio foram bloqueados. As universidades federais estão sem 2,2 bilhões. Já não dá pra diferenciar erro estratégico, falta de vergonha na cara ou pura maluquice. Estelionato eleitoral. Repito, estelionato eleitoral. Ficar por lá ou ficar por isso mesmo? O Ministério Público do Rio de Janeiro vai pedir à Justiça a quebra dos sigilos fiscais e bancários do senador Flávio Bolsonaro e do seu ex-motorista, Fabrício Queiroz. Vamos ver no que isso vai dar. Mas vilas. No Facebook, Olavo de Carvalho voltou a disparar uma série de ataques contra os militares que integram o alto escalão do Executivo Federal. Ele acusou os militares de se esconder por trás, abre aspas, de um doente preso a uma cadeira de rodas, fecha aspas. Já o ex-comandante do Exército, o general Vilas Boas, chamou recentemente Olavo de Carvalho de Trotsky da direita. Há uma guerra interna no governo entre olavistas e militares. Para quem achou que a ordem e o respeito iam ser restabelecidos, estamos aguardando suas explicações.
mais uma pra conta. A Justiça Federal em Brasília aceitou nesta sexta-feira mais uma denúncia contra Michel Temer, dessa vez sob acusação dos crimes de formação de quadrilha e obstrução de justiça. A decisão se tornou pública ontem. Agora, o ex-presidente é réu em 6 processos criminais. 2 músicas no Fantástico e quantos anos de prisão? Promessas com dívidas externas. Uma reunião no Conselho de Representantes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico nos Estados Unidos manteve o bloqueio ao processo de análise de ingresso do Brasil e de outros países no grupo, segundo o jornal Valor Econômico. Durante a visita do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, em março, foi anunciado que os anfitriões iriam apoiar a entrada do Brasil, o que ainda não ocorreu. O governo aqui falando em austeridade e tomando calote no estrangeiro, hein? Brasil só se for para turismo. O Brasil não apareceu pela primeira vez na lista dos melhores países para se investir, segundo a opinião de investidores estrangeiros. O Brasil vem em uma sequência de queda nos últimos anos. Em 2016, ocupava a 12ª posição, caindo para a 16ª e 25ª nos 2 anos seguintes, até ficar fora da lista em 2019. Até então, a pior posição tinha sido a 17ª em 2004. Entre 2010 e 2014, o país estava entre os 5 primeiros colocados. Seria este o fim da República Rentista? Cortando tudo mesmo. O Ministério da Defesa confirmou no início da noite desta terça-feira que o contingenciamento de gastos realizado pelo governo federal atingirá também a pasta, que é responsável pelo Exército, Marinha e Aeronáutica. O corte ficará em torno de 44% do orçamento total da defesa, que estava previsto em 102 bilhões para 2019. Pra você que ganha R$642 e achou que ia ser melhor representado. Conspiração que gera comoção. O Ministério do Meio Ambiente bloqueou 95% dos fundos que estavam destinados para a implementação de políticas sobre mudanças climáticas no Brasil. O valor inicial destinado para o tema no Ministério era de 11,8 milhões. Já se fala em até uma frente de antigos ministros do meio ambiente para fazer frente a uma das decisões mais estúpidas realizadas por este desgoverno. Quando disseram que essa gestão iria unir o Brasil, não achei que seria contra a situação. Relativizando. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, é assim que se fala? Deve ser. Afirmou que a expansão do modelo de ensino superior nos governos anteriores foi uma tragédia. Weintraub criticou os modelos de investimento em educação, como o FIES. O economista reiterou que o dinheiro investido pelos governos anteriores ao do presidente Jair Bolsonaro serviu para inflar os cursos de graduação nas instituições privadas. Ainda nesta semana, o governo bloqueou bolsas de mestrados e doutorados oferecidas pela CAPES. A medida surpreendeu as universidades e atingiu não apenas as ciências humanas, criticadas recentemente pelo presidente e pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub. Qual a real definição de tragédia aqui? Colocar mais pessoas na universidade? Fazer pesquisa? Só pode ser balbúrdia do ministro. Siga bem, Bino. Representantes dos caminhoneiros voltaram a defender que a Petrobras reajuste o preço do óleo diesel com menos frequência, espaçando o máximo possível os aumentos do valor do combustível. Segundo representantes da categoria que participaram da audiência pública na Comissão da Aviação e Transportes na Câmara dos Deputados, a oscilação dos preços tem inviabilizado a definição do valor do frete cobrado, prejudicando os caminhoneiros autônomos e as transportadoras. E agora? Vão dizer que os caminhoneiros são tudo reacionário de novo? Que é tudo jogo da direita? Hã? Deus nos acuda. Jair Bolsonaro assinou um decreto com novas regras para quem frequenta clubes de tiro e caça. Segundo o presidente, praticantes poderão andar com armas carregadas, diferentes do que acontece hoje. Entretanto, os deputados da bancada evangélica da Câmara articulam para tentar derrubar o decreto. O armamento é uma das principais discordâncias dos religiosos no legislativo em relação ao governo. Com a força de 195 deputados inscritos, o grupo foi fundamental para a eleição do Bolsonaro. Senhor presidente, o senhor gosta tanto de atirar, mas parece que dessa vez o tiro saiu pela culatra. Notícias internacionais.
7-1 foi pouco. Universidades e centros de pesquisa na Alemanha terão mais dinheiro a partir de 2021. Ela anunciou que o governo federal e os estados investirão 160 bilhões de euros no ensino superior e na pesquisa científica entre 2021 e 2030. Em média, esse valor representa 2 bilhões de euros a mais por ano, na comparação com 2019. Na terra da cerveja, com crise migratória, país com maior potencial industrial e maior custo de hora de trabalho do mundo, dá mais um exemplo de como gerir uma nação. Isso vindo de um governo de direita. A guerra comercial. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no dia 6, segunda-feira, um novo aumento de tarifa em produtos importados da China, de 10% para 25%. Os dois países travam uma guerra comercial desde o ano passado e estão negociando um acordo no setor. Os investidores chineses foram pegos de surpresa pelas ameaças tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, levando-os a vender ações e a vender o yuan, quando a deterioração das relações comerciais entre Pequim e Washington agitaram os mercados financeiros asiáticos. A queda nas bolsas chinesas ainda não afetou as importações paraguaias. Para quem achou que o conflito entre capitalismo e socialismo acabou por completo e que o discurso da direita brasileira não passava de propaganda, não está entendendo o que é o voo do dragão chinês. Tá esfriando. O governo do Irã vai deixar de cumprir partes do acordo nuclear de 2015 e estimulou um prazo de 2 meses para uma renegociação com potências globais. Caso contrário, irá retomar o enriquecimento de urânio. Um ano atrás, os Estados Unidos saíram unilateralmente do acordo e impuseram sanções que prejudicam a economia iraniana. Enquanto isso, a Coreia do Norte disparou nesta quinta-feira o que aparentam ser 2 mísseis de curto alcance, disseram forças militares da Coreia do Sul. Menos de uma semana após o líder norte-coreano Kim Jong-un supervisionar um teste de disparos de múltiplos foguetes e de um míssil. Peguem seus casacos e seus abrigos antinucleares. A moda dos anos 80 é a nossa. Os medos também? É tempo de luta e união. Os cortes não podem passar. Falem com os amigos e inimigos. A luta pela educação é agora. Esta foi a Cesta Básica, apresentada por Oswaldo Sprandel Henrique Ney Moreira. em um país onde transborda circo e se corta educação.